Já estou aqui no estúdio com Lorival Santana, analista de internacional da CNN. Lorival, muito boa noite. Bom, os Estados Unidos têm negado, né, ou pelo menos no campo diplomático, como bem destacou Mariana Janjacoma, há uma diferença entre a retórica do próprio presidente Donald Trump e o que os diplomatas e o próprio secretário de Estado Marco Rubio têm falado, chamando não de uma invasão, não de uma dominação de um outro país, mas de uma operação policial, law enforcement, que é o termo em inglês. Essa diferença faz sentido na prática e também, não digo na teoria, né, mas neste campo diplomático qual é o sentido, o fundamento do Departamento do Estado, dos diplomatas adotarem esta retórica e Donald Trump seguir com o seu discurso mais político? Boa noite. Bem, tem repercussões políticas e jurídicas, né? A repercussão política é porque o Trump prometeu, fez campanha de que não faria guerras de mudança de regime, como as que foram feitas no Iraque e no Afeganistão, que levaram à morte de 7 mil soldados americanos e a 6 trilhões de dólares de custo, somando as duas. E aí, do ponto de vista jurídico, é importante para eles apresentar o Nicolás Maduro como um réu de crimes comuns, né, de narcotráfico, eles chamam de narcoterrorismo, até mesmo posse ilegal de metralhadora e explosivos, o que é curioso, porque eles estavam fazendo isso na Venezuela e não nos Estados Unidos, e que, aliás, são um dos países mais complacentes do mundo com armas, mas, de fato, metralhadoras não são permitidas sem licença específica nos Estados Unidos. Mas, enfim, eles estavam na Venezuela. De qualquer maneira, é importante ter essa ideia de que ele é um criminoso comum. Eles fizeram até o chamado Perp Walk, né, que é um ritual bastante humilhante em que o réu, né, ele é filmado caminhando algemado com policiais, né, do seu lado, e fizeram isso com o Nicolás Maduro também. E na operação havia agentes da DEA, que é a Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos, e do FBI, que é a Polícia Federal. Mas, evidentemente, a ação não teria sido possível sem a participação dos militares americanos, que enfrentaram ali militares venezuelanos e cubanos, né? Então, não tinha como fazer essa incursão. Foi uma operação militar que invadiu o espaço aéreo venezuelano e o território venezuelano. Não seria possível tirar Nicolás Maduro de lá sem isso. Então, envolveu aviões de guerra, navios de guerra, helicópteros e militares americanos. Portanto, é uma operação militar e é uma invasão a um território. Mas é isso, ele tenta demonstrar que não está iniciando uma guerra, que não está ocupando um país. O que ele fez foi cumprir a lei americana, já que o Nicolás Maduro é um réu em processos por narcotráfico e outras acusações. E isso é importante também para não ressoar dentro da defesa a tese de que o Nicolás Maduro agiu como um presidente e não pode, pela lei americana, ser imputado de crimes que ele cometeu durante o governo, que é uma lei que beneficia o presidente Donald Trump, né, e que foi usada pela defesa de Trump há tão pouco tempo quanto no ano passado e perante o mesmo juiz, que foi o juiz do caso Sandy Hook, do caso da atriz pornô, né, e que ele fez também o arraignment, que é essa audiência preliminar. Então, é muito importante conceitualmente. Agora, a despeito, né, ou melhor, neste contexto, Lorival, de caracterizar o processo contra Nicolás Maduro dentro das leis americanas e por essa questão, como uma questão policial, tem toda essa discussão envolvendo o cartel de Los Soles, que agora, finalmente, né, muita gente contestava a atribuição deste cartel como um cartel de tráfico de drogas e as próprias autoridades americanas mudando aí o discurso. O que isso pode ter de consequências? Qual é o efeito disso? Eu esperava que a narrativa, até mesmo do Departamento de Justiça americano, mudasse quando o caso chegasse à justiça, porque uma coisa é você falar na imprensa,
Outra coisa, ou nas redes sociais, né? Outra coisa é você apresentar provas perante um tribunal que, se você mente, você pode perder o caso, pode perder o processo como acusador, né? E o cartel de Los Soles não existe, não é um cartel. Simples assim. E isso, todas as entidades que estão instaladas na Venezuela e que são americanas, são internacionais ou que fizeram investigações na Venezuela, como a Insight Crime, o International Crisis Group, que são entidades que estão acima de qualquer suspeita, são extremamente independentes, verificaram que chama-se Cartel de los Soles porque o sol é uma insígnia usada pelo exército venezuelano e houve envolvimento e há envolvimento de militares venezuelanos no narcotráfico. Então, ironicamente, se cunhou esse termo, El Cartel de los Soles, mas não é um cartel no sentido de uma organização vertical, com lideranças, nada disso, não é isso. Como o nome remete, por exemplo, aos cartéis do México ou da Colômbia envolvidos aí sim com drogas, né? Exatamente, não é um cartel. Então, é um nome, é um neologismo que foi criado, um jargão, mas ele não pode ter um líder, não é porque nem o Maduro, nem mais ninguém não tem um líder. Então, tudo isso agora tem de ser adaptado à linguagem jurídica sob pena de perder o caso.